Olá, gente, sejam bem-vindos ao DDC no Cast. É um podcast realizado pela Diretoria de Difusão Cultural da Universidade de Brasília, que acorda mensalmente temas muito importantes sobre cultura e extensão dentro e fora da universidade. Oi, pessoal, eu me chamo Thaleson, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade de Brasília, também sou extensionista da Diretoria de Difusão Cultural. E como estamos no mês de junho, mês do orgulho LGBTQIAP+, neste episódio do nosso podcast, iremos conversar sobre a temática LGBT e para essa conversa nós trouxemos hoje a convidada Raila de Mello para falar um pouco sobre esse tema. E eu sou a Lívia, eu sou estudante de Relações Internacionais e também sou extensionista. E hoje a gente está aqui com a Raila. Ela é ativista da causa racial e LGBTQIAP+, pesquisadora de temas sobre gênero, raça, lesbianidades, associada à Associação Brasileira de Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN, formada em Direito pela UniCeub, advogada, mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latinos-Americanos, na UNB, e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania. Ela também é escritora que publicou recentemente a obra Sapatonas Negras. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. É um prazer. Então, você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória, assim, de vida, de universidade? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Raila Alves. Sou formada em Direito. Você já falou um pouquinho, assim, dessa trajetória, mas sou formada em Direito. Eu brinco que eu sou advogada aposentada, porque não estou praticando mais, mas fiz mestrado em Ciências Sociais, Departamento de Estudos Latino-Americanos, onde eu foquei minha pesquisa no estudo das intersecções dos demarcadores sociais de raça, gênero e sexualidades, pensados muito a partir da minha trajetória, da minha vivência enquanto sapatona negra, e para tentar compreender algumas violências, algumas opressões que me atravessavam. Eu busquei me aquilombar junto a outras sapatonas, e foi assim que surgiu o livro Sapatonas Negras, Potências em Movimento, lançado no ano passado pela editora Letramento, e é fruto da minha dissertação de mestrado. Você abordou, sobre a questão do seu livro, Sapatonas Negras, e nesse livro é abordado um ponto de vista muito interessante que você frisa, que é raiva enquanto potência. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, assim, a raiva enquanto potência não foi nenhuma criação minha, é basicamente uma troca póstuma com a escritora, poeta, feminista Audre Lorde, que era uma sapatona negra, ou uma zami, como ela se classifica, ela se compreende, nascida nos Estados Unidos, mas de origem caribenha. Os pais dela eram da ilha de Granado, no Caribe, e ela que vai nos deixar esse legado de nos compreendermos nesse direito de podermos sentir raiva da sociedade, raiva de todas as violências que nos atravessam, mas de uma forma que a gente consiga encontrar a potência nessa raiva, uma potência que movimenta mesmo, Uma potência que nos leva à luta por direitos, a enfrentamentos necessários e às transformações, tanto de ordem sociais quanto também subjetivas. E foi muito dialogando com os textos de Audre Lorde durante o mestrado que eu e transitando em espaços de militância, de movimentos sociais. É importante frisar porque eu estudo movimentos sociais e foi a partir desses trânsitos nesses espaços na universidade que eu comecei a sentir raiva e sem saber dar nome. Então, a Audre Lorde me ajuda a nomear, a canalizar e a entender que essa raiva é legítima, Porque para pessoas pertencentes a grupos vulnerabilizados socialmente, a raiva não é um direito, Parece que a raiva é sempre uma ofensa.
E aí ela vem e traz pra gente que não, olha, eu tenho o direito de estar sentindo raiva. Se você tivesse andando com os meus calçados, você também sentiria raiva. E minha raiva é legítima, minha raiva tem lugar. E enquanto a gente não conseguir a sociedade com a assim, justiça social, né, basicamente, eu vou continuar sentindo raiva, eu vou continuar lutando para que minha raiva seja ecoada, reverberada e encontre ecos, né, de busca por justiça. Então é um pouco daí que vem. No diálogo com as interlocutoras da dissertação, que são essas sapatonas negras, né, que são teóricas também, elas não são meramente objetos de estudo, porque também é um lugar ao qual eu pertenço, então eu não me considero assim, não as considero assim, elas são teóricas, elas produzem o conhecimento e toda a teoria, metodologia que o livro leva, então, enfim, elas também trazem isso. Ah, muito legal. E é muito bom quando, tipo assim, essa perspectiva decolonial de que a gente não olha as pessoas como objeto de estudo, e sim que muitas vezes o escritor faz parte daquilo e quer entender mais sobre si mesmo e tal. Eu acho muito interessante. E eu queria saber mais sobre as diversas pautas que você está inserida, tipo, pessoalmente, tanto que você estuda, né? Tipo, questões raciais, sexualidade, questões feministas, como que isso tudo se junta e qual a importância, assim, da interseccionalidade? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Só reagindo a essa questão da decolonialidade, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar nos estudos decoloniais para chegarmos a ter uma uniformidade dessa perspectiva, de não olharmos as pessoas com as quais a gente interage durante a pesquisa enquanto objetos. Eu acho que a decolonialidade ainda é muito branca, né? Ainda é uma teoria que surge, é cunhada por Aníbal Quijano, que faleceu, mas é um homem cis, até onde eu sei hétero, e que dava aula nos Estados Unidos. Então, a partir daí, desse lugar que ele vai cunhar esse termo. E tem algumas questões também que ele não cita pessoas importantes para a origem dessa corrente teórica, né? Como o próprio Franz Fanon, Lélia Gonzalez, enfim, pessoas negras e afrodiaspóricas. Então, tem algumas questões, mas eu bebo muito, bebo da fonte é uma expressão muito acadêmica, né? Mas me dá um pouco de preguiça, mas vício de linguagem. Mas eu dialogo bastante com a decolonialidade a partir da decolonialidade pensada, vivida pelo movimento lesbofeminista latino-americano. Então, com Oti Curiel, com Ilderques, né, com Breni Mendonça, Maria Lugones. Então, são com essas minas, sobretudo as minas sapatonas negras dentro desse grupo, que eu estou conversando, inclusive para entender críticas. E estou falando dessas críticas porque também a interseccionalidade é olhada também sobre uma perspectiva bastante crítica por feministas, lesbofeministas latino-americanas, sobretudo pela Oti Curiel, que é uma crítica ferrenha à interseccionalidade. Eu entendi e entendo que um dos resultados da minha pesquisa, dessa pesquisa feita em muitas mãos, né, foi constatar, na época, a insuficiência de pesquisas, estudos voltados com esse foco, né, as sapatonas negras, lésbicas negras, mesmo bissexuais negras. E pensando nisso também, a gente tem que ser criativa. Eu acho que essa falta de muitas referências força uma criatividade. Então, nesse não lugar e eu fiquei pensando qual metodologia que cabe aqui para a gente estudar esse contexto, para a gente se pensar nesse contexto tão próprio das sapatonas negras, né, com questões tão próprias. E aí foi que também muito inspirada nos escritos do Joás Bernardino, do Grossfogel, essa galera que também está pensando raça dentro desse movimento decolonial, rumo a um anticolonial, a possibilidade da elaboração da ferramenta da decolonialidade interseccional.
É a partir dela que eu comecei a formar no mestrado e que agora eu sigo trabalhando no doutorado, que eu vou tentar pegar algumas características, algumas perspectivas, tanto da decolonialidade quanto da interseccionalidade, entendendo as duas enquanto ferramentas que não são 100% suficientes para explicar nosso contexto, nossas vivências. Então, eu pensei que pegar essas duas teorias, essas ferramentas metodológicas, para tentar explicar esse contexto, fizesse sentido. E no decorrer das entrevistas, né, das trocas com as interlocutoras, com as teóricas, né, da minha pesquisa, eu fui conseguindo perceber que fazia sentido. Então, é um pouco a partir daí que eu vou dialogar tanto com a interseccionalidade quanto com a decolonialidade. Eu acho que não podia ser diferente vindo de um departamento de estudos latino-americanos. É legal essa abordagem da interseccionalidade dentro dos movimentos. Você, como mulher negra, trazer isso uma visão antropológica, a sua perspectiva, utilizar isso como lente para a gente enxergar a realidade e tentar, e como influenciadora digital, tentar trazer essas temáticas como você faz, como também leitora, como escritora, claro. O que eu queria saber é em relação, assim, pensando, né, no movimento LGBT desde a sua criação, assim, desde a revolta de Stonewall, onde foram criadas as primeiras siglas, o GLS, aí depois o GLBT, e aí a aproximação com o movimento feminista, colocando o L primeiro, LGBT, a gente percebe que até na criação do movimento, a gente vê posições hierárquicas dentro do movimento LGBT. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses preconceitos e posições hierárquicas dentro do próprio movimento. Essa é bem difícil, né? Assim, porque, na verdade, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente, principalmente, não sei, quando eu era jovem, nos meus 20 anos, que eu tava transitando por esses espaços, eu tive uma. Minha primeira reação foi de romantizar um pouco, né? De achar, nossa, encontrei meu lugar, que legal, que quero seguir aqui, né, nesse espaço, encontrei os meus, as minhas. E o que acontece é que os movimentos sociais são compostos por pessoas que compõem a sociedade, que vêm com todas as suas amarras, com todos os seus preconceitos e por mais que sejam de grupos que são socialmente mais vulnerabilizados, os movimentos sociais, organizados ou não, são espaços de muita violência também. Então, essas hierarquias vão estar presentes, assim como elas estão presentes na sociedade. Eu entendo que uma das formas mais honestas da gente responder essa pergunta sobre essas assimetrias é se olhar com honestidade, né? Tipo, quem eu sou? Qual é o meu papel ali dentro? A gente vê essas disputas de poder, como você mesmo disse, Thalisson, nos próprios seminários, nas conferências, quem pauta o quê, aonde. Quando a gente fala LGBT, quem a gente pensa nessa sigla? Né? Todo mundo fala, sopa de letrinhas. Não, assim, são siglas, mas assim, representam identidades de gênero, expressão de gênero, orientações sexuais, a sexualidade, se a gente vai pensar também, né? Não binariedade. Então, é um grupo muito, muito diverso. Mas essa hegemonia, essas assimetrias de poder ficam evidentes quando a gente pensa, fecha o olho, pensa na sigla. Quem que você pensa primeiro? Normalmente as pessoas vão falar assim, os gays, né? Os homens gays. E quem é esse homem gay, né? Que a gente está falando. E mesmo quando a gente fala, as palavras são muito importantes, né? Mesmo quando a gente pensa em lésbicas, quem são essas lésbicas que aparecem, né? Na sua cabeça, na nossa cabeça, no imaginário social. Quais são essas imagens. E é isso, e no final das contas a gente ainda tem, por exemplo, mulheres trans, travestis, com expectativa de vida de até 35 anos. Então, eu acho que essas assimetrias são recorrentes, fazem parte, mas não devem ser naturalizadas, né? Eu sinto que a gente segue naturalizando essas assimetrias a gente mesmo dentro dos próprios movimentos, e não só o movimento LGBTQIA+, mas enfim, movimento
racial, da luta antirracista, né? Enfim, vários outros. E já que estamos, né, no mês do orgulho, tem todas essas contradições, mas também é um mês assim que pra gente tipo, também se orgulhar de estarmos aqui, apesar de tudo. Então eu queria saber qual que é a importância desse mês para você, quais suas considerações sobre tudo isso, né? E tipo assim, isso das pessoas ao mesmo tempo serem muito unidas e ao mesmo tempo terem os grupos muito separados. Como que você enxerga isso? Eu acho, assim, que eu não vou por uma linha. Eu acho essa linha do. Acho que faz sentido para algumas pessoas do mês do orgulho, até para a gente pensar também qual é a referência desse mês, quais são os acontecimentos históricos que marcam a trajetória das LGBTQIA+, desse mês, né? Então, a gente pensa, enfim, Stonewall, a gente pensa em Estados Unidos, vem em uma região totalmente diferente, mas ao mesmo tempo quem eram as pessoas que estavam liderando, a gente sabe que eram travestis, negras, latino-americanas, pessoas racializadas dentro dos Estados Unidos. Então eu entendo que assim é um momento importante também. Eu acho que a gente também tem que pensar nos nossos próprios marcos. Eu acho importante o orgulhar-se, né, sobretudo numa perspectiva subjetiva, individual também, mas eu acho que é um mês, acima de tudo, importante para agendas políticas. E aí que eu acho super interessante, né? Para além do. Porque se a gente, às vezes, o marketing, né? O mercado vende muito como uma proposta neoliberal. Porque vende. Então, mas vende para algumas pessoas do grupo, porque outras também não tem grana para comprar, não tem grana para consumir, não tem grana para estar em certos espaços. Então, para mim, assim, eu acho que pensar nos marcos do mês do orgulho, tanto a visibilidade lésbica também, a visibilidade trans também, em janeiro, enfim, pensar em momentos importantes de luta política, do que a gente consegue fazer. Normalmente é sempre lançado algum relatório, a gente vê uma produção de dados sendo lançada nesses meses, que vão também ajudar, né, apoiar os movimentos sociais a pleitearem direitos junto ao governo. É um pouco disso, assim, não sei se eu respondi. Você tem falado um pouco sobre as sopas de letrinhas, né? Como que a gente que pense os termos, mas é importante esses termos a gente nomear para que a gente dê representatividade, para que a gente dê nome à existência, como os termos essencialmente brasileiros, como travesti, também a visibilidade trans e todas as outras letras, né, pansexuais, intersexuais. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso de representatividade. Você falou um pouco como que ela é importante, não só para nomear, para dar existência, para dar direito, para que essas pessoas recebam seus indicadores sociais, os seus indicadores de saúde, tenham acesso a cirurgia de redesignação sexual, a hormonoterapia através do Sistema Único de Saúde. Esses termos têm importância tanto na parte jurídica, você como advogada, também na parte médica, tudo isso englobando para que dê existência a essas pessoas. E você falou muito bem essa questão da representatividade jurídica para que essas pessoas tenham direitos como cidadãos, e também você falou uma parte muito interessante sobre o que o neoliberalismo faz com essa representatividade. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o que é representatividade, você como uma mulher negra, influenciadora, autora, como que você quer trazer isso como representatividade para influenciar outras pessoas, e também o que você acha sobre o mercado neoliberalista faz com a representatividade no mês do orgulho LGBTQIA+, que a gente está. Representatividade, para mim, é algo dentro também dessa lógica neoliberal, assim, do você precisar. Acabou que a gente foi para um lugar que eu acho até um pouco complexo, né, no sentido de basta ter uma pessoa lésbica ocupando algum espaço, essa pessoa. Então, a linha entre isso e o tokenismo
né, que só para dizer que tem uma pessoa daquela identidade em algum lugar é muito tênue. Então, para mim, eu trocaria essa ideia de representatividade por participação política, por exemplo. É importante, não é que não seja importante, é muito importante a gente ter pessoas que compreendam dos nossos grupos, né, identitários, e quanto mais diverso, melhor. Mas também isso a gente tem visto que não é suficiente, né? A gente precisa de pessoas que estejam tecnicamente preparadas, que tenham um histórico de luta, que entendam um pouco do que está acontecendo. Então, eu acho um pouco complexo o rumo que as coisas têm tomado, assim, ao mesmo tempo que é também parte do processo democrático, é parte também da forma como a gente se relaciona em sociedade, mas eu olho um pouco com desconfiança, assim, para entender para onde isso vai, né? Para onde isso vai. Porque é isso, assim, se a gente pensa representatividade puramente no corpo, estar lá, eu não acho que a gente está traçando uma boa estratégia política, assim, na minha humilde opinião. Mas é isso, eu acho importante a gente investir e garantir que esses grupos estejam dentro do governo, estejam na sociedade civil, sejam ouvidas e tenham suas pautas levadas em consideração, suas pautas conseguindo conquistas assim, de direitos. Se a gente pensa, por exemplo, nas pessoas intersexo e nessa importância também jurídica que você traz, Thalisson, a gente vai ver que acho que apenas em 2021 ou 2022, aí eu posso estar enganada em relação ao ano, essas pessoas conseguiram uma portaria no CNJ para que tivessem direito a serem registradas, a identidade, gente, registro. É um direito tão básico, sem ter que fazer alguma cirurgia de redesignação. Então, isso é tão absurdo. A gente vai pensar que nos 2 últimos anos, isso aconteceu, e a luta das pessoas intersexo vem de muito, muito tempo contra a mutilação, né? Na infância, sobretudo. E aí, se você pensa que é um pré-requisito para a pessoa existir perante o Estado, ela ter uma definição de gênero, do tipo, o Estado tem que olhar. Enfim, e eu sei que agora ainda não é a melhor das soluções, porque o campo fica como não informado, algo assim. Eu não sei direito, porque eu disse que eu era advogada aposentada. Mas eu sei que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, se a gente olha dentro da sigla, e quem é que está ficando para trás, e quem é que está acessando ou não esses direitos, a gente vê que esse caminho ainda é longo. E aí, portanto, a importância da participação política, a importância da gente investir na juventude para seguir construindo dentro desses espaços organizados de luta, né? Organizados dentro de uma perspectiva de movimento social, né? Organizado ou não organizado, enfim. Acho que é isso. Então, para finalizar, assim, o que você acha que a gente pode fazer no curto prazo para que atinja menos pessoas, assim, para que menos pessoas fiquem para trás e que as pessoas, tipo, quem está se descobrindo agora, consiga entrar nesse processo de uma forma mais tranquila do que já foi antes? Como que você vê tudo isso? Eu sempre gosto de pensar a juventude como chave nisso, nesse processo, e a organização, a militância, né? Mas não só, é uma junção de fatores. Então, é tanto o Estado reconhecendo direitos, é tanto a sociedade civil. Mas eu gosto de pensar na juventude e no papel importante dela também a partir de uma perspectiva ancestral. Isso significa dizer que as coisas estão acontecendo e a gente, as pessoas jovens, normalmente tem essa ânsia, né, de ter um resultado, e assim, eu sei que é tudo para ontem, como diz o grande Emicida, e porque a gente está falando de vida, a gente está falando de qualidade de vida, de acesso a direitos fundamentais, mas é importante a gente olhar para trás e ver que já tem uma galera, um exército aí lutando para que a gente esteja aqui hoje, para que a gente esteja minimamente desfrutando da oportunidade de estar incidindo no governo, da oportunidade de, por exemplo, a gente população LGBTQIA+,
sofre com uma questão que é a ausência de dados. A ausência de dados, para mim, reflete o total desinteresse ou projeto político de extermínio de populações, né, e de não consideração dessas populações. Mas, nos últimos tempos, assim, os movimentos foram se organizando junto com a universidade e foi incidindo com organismos internacionais, com ONGs, com o próprio Estado e produzindo dados com muita dificuldade, mas que tem cada vez mais sendo melhorados. Mas, assim, a gente falta muita coisa ainda, mas é só para acalmar o coração de que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo. Não tem uma resposta. Eu gostaria muito de poder responder essa pergunta falando, a gente tem que fazer isso, aquilo, e, né? A gente tem possibilidades, a gente tem feito, a gente tem incidido, né? A gente tem aumentado a participação política, a gente tem fazendo advocacy, mas, como diz Chico César, o caminho se conhece andando, né? Então, eu sei que às vezes a gente olha daqui e é muito difícil a gente enxergar o todo. É muito importante citar as pessoas que estão aí, por exemplo, fazendo há muito, muito tempo. Eu citei a Liana Metelli porque ela é muito referência do movimento sapatão, historiadora, sapatona negra, eu acho que ela era presidente da BGLT. Então, enfim, na pessoa dela, as pessoas que já vieram antes e que estão aí produzindo, que estão aí fazendo, e a gente segue colhendo e segue fazendo também, né? Tá, então, pra gente encerrar, queria que você falasse um pouco como é que tá seu trabalho agora, se ainda tá fazendo, apresentando seu livro por aí, pode falar das suas redes sociais, da sua agenda. Então, eu tenho o Instagram do livro, eu sou uma pessoa muito ruim de alimentar esse Instagram, mas é um espaço importante, eu acho. É o Sapatonas Negras, né? E eu tava em uma programação um pouco intensa de lançamento no início do ano. Agora tô dando uma descansada, mas eu sigo falando do livro, divulgando. Ele ainda é também um trabalho que eu sempre penso que está em construção, porque é parte da minha referência teórica também, é o que eu estou tentando levar para o doutorado. Eu estou estudando doutorado em tecnologia e opressões algorítmicas contra sapatonas negras na rede, mas um pouco mais aberto também contra pessoas LGBTQIA+, racializadas, com foco em pessoas negras. E é isso, eu acho. Então a gente quer agradecer a sua participação, foi uma honra ter você aqui no podcast. E é isso, estamos encerrando aqui mais um DDC no Cast. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem para ouvir os episódios anteriores, estamos presentes no Deezer, no Spotify, no YouTube. E sigam nossas redes sociais, KUNB, Bijaldromo e Casa Niemeyer. Acompanhem também o nosso site, que é o ddc.nb.br. Até o próximo episódio.